A Rússia está com problemas. O exército da Rússia já foi temido no mundo todo, mas agora está desmoronando na Ucrânia. Os países que perderam esses territórios, especialmente a Polónia, só aguardam para recuperá-los. Nesse sentido, só a Rússia poderia ser. O conflito expôs fraquezas profundas nas forças armadas da Rússia, destruindo as percepções anteriores à guerra sobre seu poderio militar. Como uma ex-superpotência com tantos recursos naturais chegou a uma situação tão difícil? Corrupção, treinamento inadequado e falta de equipamentos deixaram soldados russos despreparados para o combate. Atualmente, é difícil conseguir dados realmente precisos sobre isso. Mas as estimativas colocam o número de baixas sofridas pela Rússia em relação às da Ucrânia em algo entre 3:1 e 6:1. Essa taxa de perda de pessoal levanta sérias questões sobre a capacidade da Rússia de sustentar um conflito prolongado. A Rússia ampliou a produção de alguns equipamentos militares, porém, essa produção depende de tecnologia e componentes estrangeiros, mostrando a vulnerabilidade da Rússia às sanções e interrupções na cadeia de suprimentos. Acho que é realmente importante que ele não tenha nenhum espaço para continuar fazendo as coisas horríveis que ele continuou fazendo. Sem conseguir vitória decisiva, as forças russas agora travam uma guerra de desgaste, buscando resistir mais que a Ucrânia, em vez de derrotá-la rapidamente. Isso é bem diferente das projeções originais. Dito isso, as tropas russas poderiam chegar a Kiev já na primeira semana do conflito. Com o mito do poderio militar da Rússia ruindo, sua capacidade de projetar poder e influenciar o mundo também diminui. Esse declínio do poder militar já remodelou o cenário geopolítico e é sintomático de questões sistêmicas mais profundas dentro do país. A crise econômica da Rússia avança silenciosamente no país, apesar de seu tamanho e recursos naturais abundantes. Desde 2014, a trajetória econômica da Rússia entrou em declínio, com a anexação da Crimeia, desencadeando sanções ocidentais que isolaram o país dos mercados financeiros globais e restringiram o acesso a tecnologias cruciais. Essas sanções enfraqueceram a economia russa, estagnando o produto interno bruto e fazendo a inflação disparar. A Reuters informou que a inflação na Rússia atingiu 9,5% em 2024, com as taxas de juros chegando a 21%. Claro, taxas de juros e inflação continuam sendo um problema em todo o mundo, mesmo nos Estados Unidos, onde quase metade dos americanos vive de salário em salário. Até mesmo alguns daqueles que ganham mais de $150 mil, normalmente eles compensariam essa diferença com seus investimentos. As sanções que restringem a transferência de tecnologia prejudicam especialmente o setor de petróleo e gás, base da economia russa. Sem tecnologias avançadas de extração, a Rússia terá dificuldades para manter seu posto como segundo maior exportador de energia na próxima década. Apesar de possuir uma abundância de petróleo, gás, metais preciosos, madeira e outras commodities, esses recursos naturais não se traduziram em uma economia diversificada e resiliente. O país se vê cada vez mais dependente da exportação de matérias-primas, com o petróleo e o gás representando 45% da receita do orçamento federal, mas a indústria manufatureira nacional não conseguiu responder à demanda, resultando em escassez de muitos itens essenciais e em uma queda no padrão de vida de muitos russos. Agora, até as previsões mais otimistas indicam estagnação prolongada. Sem reformas e diversificação econômica, o país pode ficar ainda mais atrás dos concorrentes globais. A inovação e o investimento fora dos recursos naturais seguem baixos e menos de 10% das exportações russas são manufaturadas de valor agregado. Existe uma conexão direta entre força econômica e capacidades militares, e as dificuldades da Rússia em modernizar suas forças armadas são resultado direto dessa deficiência. Construir uma economia mais diversificada exigiria superar os interesses enraizados dos oligarcas e criar um ambiente político estável, favorável ao investimento estrangeiro e à inovação. Em vez disso, a Rússia passou a depender de um único parceiro comercial:
A China tornou-se o principal apoio da Rússia. Decisão de conduzir uma operação militar especial. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, eles evoluíram de uma parceria de iguais para uma de dependência russa. A mudança é clara nos dados do comércio e setores econômicos. A China agora domina as importações russas de componentes críticos como semicondutores, além de ter se tornado o maior cliente de petróleo da Rússia. Em 2023, o comércio entre os dois países chegou a 240 bilhões. E as exportações russas de petróleo para a China subiram 24% em relação ao ano anterior. A China agora representa 1/3 do comércio total da Rússia. Isso significa que a China pode usar influência econômica sobre a Rússia, especialmente no setor de energia. A Rússia depende do petróleo vendido à China, que conseguiu negociar grandes descontos nessas compras. Com opções limitadas pelas sanções ocidentais, a Rússia é forçada a aceitar termos desfavoráveis. Mesmo com preços menores, o gasoduto Força da Sibéria, que envia petróleo russo à China, não substitui os volumes de exportação que a Rússia tinha para a Europa. A Rússia corre o risco de se tornar economicamente e politicamente subordinada à China, com suas decisões sendo cada vez mais influenciadas pelos interesses de Pequim. A China adora os preços mais baixos da energia e está feliz em vender produtos de uso duplo e tecnologia militar. No entanto, eles já têm problemas em casa e não querem apoiar um Estado russo em dificuldades. E a desestabilização causada pela agressão russa não ajuda a China no cenário global. E ao analisarmos as poucas outras parcerias que a Rússia conseguiu manter, vemos um padrão maior. Eles estão se conectando com outros estados isolados, o que traz suas próprias implicações geopolíticas e de segurança. Após a China, os maiores parceiros militares da Rússia são Coreia do Norte e Irã. Antes uma potência nuclear global, a Rússia agora depende desses países para ajuda militar essencial. A Coreia do Norte enviou 11 mil contêineres com milhões de projéteis de artilharia e mísseis balísticos de curto alcance. O Irã forneceu mais de 3.700 drones kamikaze Shahed-100 e 36 que a Rússia tem usado extensivamente para atacar a infraestrutura energética ucraniana. O Irã também compartilhou técnicas para que a Rússia fabrique esses drones internamente. A União Europeia revelou que o Irã entregou ao menos 400 mísseis balísticos de curto alcance às forças armadas russas. Todo esse equipamento militar tem sido essencial para permitir que a Rússia continue a enfrentar esse conflito militar prolongado. E em junho de 2024, a Rússia e a Coreia do Norte formalizaram sua cooperação militar por meio de um pacto de defesa mútua, solidificando ainda mais a aliança entre esses dois países. A Coreia do Norte enviou tropas para lutar na Ucrânia, mas parece que elas se distraíram enquanto estavam lá. Essas alianças certamente trazem benefícios de curto prazo, mas podem ter consequências duradouras para a posição da Rússia na ordem global. Desde fevereiro de 2022, mais de 1 milhão de russos deixaram seu país. A maioria dos que saem tem entre 18 e 35 anos, representando a força de trabalho jovem e educada da Rússia. Tecnologia, finanças e indústrias criativas serão os setores mais afetados por essa fuga de cérebros. São justamente as áreas que a Rússia precisa para diversificar a economia e se afastar do petróleo e gás. A queda do capital humano ocorre junto com grande saída de recursos financeiros. Em 2022, cerca de 30 bilhões de dólares saíram do país, reduzindo ainda mais a capacidade do governo de investir em infraestrutura e projetos de desenvolvimento. A situação lembra a fuga de cérebros pós-soviética, porém pode ser ainda mais grave, porque em um mundo globalizado nunca foi tão fácil se mudar se você tem habilidades e capital. Quando você junta isso com a demografia brutal da Rússia, o futuro parece sombrio. A Rússia é uma sociedade que está envelhecendo rapidamente e muitos de seus jovens estão fugindo do país ou morrendo na Ucrânia. Cada geração russa sucessiva é menor do que a anterior. Cenários parecidos na França e no Reino Unido dificultaram o financiamento dos serviços sociais, enquanto o governo russo
é ainda menos generoso com seus programas de assistência social. No entanto, uma geração menor de jovens para consumir produtos russos significa que o país continuará dependente das exportações para ter alguma esperança de crescimento. E o declínio da população russa provavelmente será acelerado pelos próximos movimentos geopolíticos que estão por vir. As ações da Rússia desencadearam mudanças significativas nas alianças globais e na dinâmica de segurança. Os pedidos de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia marcam uma mudança histórica em relação à neutralidade, respondendo diretamente à agressão russa. A expansão reforça a posição da OTAN na Europa e reflete a tendência de aumento dos gastos de defesa dos membros. Países como a Alemanha correm para elevar os gastos com defesa para mais de 2% do produto interno bruto. Somente em 2022, os países da OTAN aumentaram coletivamente seus gastos militares em aproximadamente 20%. As indústrias de defesa da Turquia e da França, em particular, cresceram consideravelmente. Então, a frente ocidental está drenando recursos e a leste, a China está cada vez mais ditando as regras na parceria deles. Aqui está o que torna este momento diferente de outros períodos históricos de fraqueza russa. A diferença tecnológica cresce. Enquanto países como Índia, Turquia e Coreia do Sul avançam rapidamente em semicondutores, inteligência artificial e manufatura avançada, a Rússia mal consegue manter sua base industrial existente. Até nos mercados de energia, o poder tradicional da Rússia está enfraquecendo. A União Europeia diversificou com sucesso seu suprimento de gás. A China sabe que tem a Rússia na palma da mão e exige grandes descontos, e novos fornecedores, como o Catar e os Estados Unidos, estão tomando parte da fatia de mercado da Rússia. Isso gera cenários potencialmente disruptivos para a década de 2030. Primeiro, além de estar consolidada como parceira júnior da China, a Rússia pode também se deparar com Pequim fazendo reivindicações territoriais sobre a Sibéria. O controle e o povoamento russo desses territórios levaram séculos para se consolidar. A ferrovia transiberiana, concluída em 1916, foi crucial para consolidar o controle russo desses territórios. A China está buscando melhor acesso e controle sobre a Rota do Mar do Norte, que é uma rota de navegação pelo Oceano Ártico ao longo da costa norte da Eurásia, passando principalmente por águas russas. Eles podem até tentar salvar as aparências com um acordo, mas como a Rússia negaria algo ao seu maior cliente e fornecedor de armas? Além disso, e se grupos dentro da Rússia perceberem fraqueza suficiente para tentar se separar? Existem várias repúblicas dentro da Federação Russa que já foram independentes e podem voltar a ser. Daguestão e Chechênia, no Cáucaso, seriam candidatos prováveis. O mesmo vale para o Tartaristão, nas fronteiras próximas ao Cazaquistão. Esses grupos, na verdade, têm as maiores taxas de natalidade entre todas as nacionalidades que vivem hoje na Rússia. De qualquer forma, os dias da Rússia como superpotência não só acabaram, como nunca mais vão voltar. No mundo multipolar emergente, a Rússia está mais propensa a agir como um obstáculo do que como uma formadora de eventos globais.